Uma boa noite a todos. Ele me dá cada tema. Mas nós vamos iniciar então o nosso trabalho levando uma prece a Deus. E a prece é uma conversa com Deus. Então nós a fazemos em gratidão profunda por podermos estar aqui, pela vida, pelo que nós temos, pelo que nós somos, para que as suas bênçãos se façam sobre todos nós. Mentalizamos Jesus, nosso mestre, nosso guia, rogando para que o seu exemplo, os seus ensinamentos tenham a força necessária para conduzir a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa caminhada. E que os benfeitores dessa casa possam estar junto a nós, intuindo-nos, para podermos divulgar o nosso conteúdo de acordo com as premissas do alto. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Rompendo os ciclos obsessivos. Isso fala da obsessão. O que é exatamente obsessão? De que forma ela se faz sobre nós? É importante que a gente divague um pouco sobre o que nós somos, como nós nos construímos e de que forma nós criamos esses vínculos com outros espíritos, com os quais nós trazemos desavenças e com os quais nós nos conflitamos em pensamento. Sabemos que tudo se faz pelo pensamento. A única coisa que o espírito faz é pensar. E mesmo quando nós dizemos eu não quero mais pensar em nada, nós continuamos pensando. Porque o pensamento é um instrumento de manifestação do espírito. E esse pensamento, ele se desenvolve através da mente. A mente não está no nosso corpo. Se a mente estivesse no nosso corpo, quando nós desencarnamos, nós espíritos não pensaríamos mais. Então ela faz parte de um dos nossos corpos espirituais, que nos acompanham ao longo da nossa jornada, seja enquanto encarnados, seja como desencarnados. A mente, ela nada mais é do que o nosso arquivo. A mente é um instrumento que atua sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso passado, sobre a nossa bagagem. E nós, enquanto espíritos, através das nossas encarnações milenárias, nós fomos incorporando os aprendizados, fruto do nosso comportamento, dos nossos erros, dos nossos acertos, em um grande arquivo, onde está armazenada toda a nossa história. E a mente, quando ela se depara com alguma coisa, ela naturalmente vai até o arquivo e procura dentro desse fichário, é uma forma de dizer, se tem alguma ficha relacionada a esse assunto com o qual nós nos deparamos, e faz a sua interpretação. É assim que nós vivemos, assim que nós agimos e assim como nós funcionamos. Nós sempre vamos tentar, por referenciamento ou por analogia, procurar interpretar os fatos atuais com base na nossa história. E a nossa história, ela é passado, concorda? Tudo aquilo que nós acumulamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, é fruto do nosso passado, das nossas experiências já passadas. Por isso que a mente, quando ela faz a interpretação dos fatos atuais, tende a buscar sempre os referenciais que nós já temos. Em outras palavras, se nós nos deixarmos conduzir pela nossa mente, nós sempre vamos buscar as referências do nosso passado. O que quer dizer que nós tendemos a fazer sempre as mesmas coisas. Compreende? A mente, ela nos induz a vivermos sempre de acordo com a nossa vida registrada até os dias atuais.
Se nós queremos algo de novo, nós temos que nos libertar da escravidão da nossa mente. Interessante, não? Porque senão eu fico com aquela queixa que nós sempre falamos. Na minha horta não cresce nada de novo, só milho. Claro, se nós só plantarmos milho, só vai crescer milho. Se nós queremos que algo novo, né, aconteça na nossa horta, nós temos que fazer um novo plantio. Nós temos que buscar sementes diferentes. A mente, ela vai tender, né, a buscar lá no nosso arquivo as sementes que nós já plantamos, porque é o que ela sabe fazer. O que quer dizer que, se nós queremos progredir, nós temos que romper, né, o paradigma do passado. E a isso nós chamamos de mudança. A mudança, ela não é fácil. Nós não gostamos de mudanças. Porque a mudança, ela representa nós fazermos algo que nunca fizemos antes. E isso representa para nós um risco. Pode dar certo, pode dar errado. E eu tenho que me esforçar muito para criar o inexistente. Porque o novo ainda não existe no meu arquivo. Compreende? Por isso que nós não gostamos da mudança. Porque a mudança, ela é difícil. Ela representa para nós um caminhar pela escuridão. Porque nós não temos nenhuma experiência em relação a isso. Então nós temos que ousar. Mudar é ousar. Mudar é criar sobre o inexistente. Esse processo é que nos alavanca ao progresso. Dá para entender isso, né? Aí vamos falar dos processos obsessivos. Ao longo da nossa caminhada, isto é, as experiências que eu carrego no meu arquivo, são experiências positivas e negativas. Porque Deus nos criou livres. E como usuários da liberdade, nós podemos fazer as nossas escolhas. Eu posso incorrer num erro e posso incorrer num acerto. Mas o que é um erro e um acerto? Um erro, para mim, representa quando eu violento aquilo que eu sei que é certo. Isso é um erro. Eu já aprendi pelas minhas existências todas, pelas minhas experiências dolorosas, positivas, não importa. Por todo o conteúdo do meu arquivo, eu já aprendi o que para mim é certo e o que para mim é errado. Pode não ser certo e errado para os outros, mas foram as conclusões que eu tomei. Porque todas as experiências positivas que me trouxeram prazer ou me trouxeram alguma sensação boa, eu classifiquei como sendo positivas e construí com isso a minha verdade. A verdade de cada um de nós é produto das experiências que nos foram positivas. Certo? Então, cada um de nós tem uma percepção de certo e errado pessoal. Nós podemos divergir, porque nós tivemos experiências diferentes. Por consequência, nós classificamos coisas diferentes como positivas e negativas. Então, aquilo que para mim foi positivo e que está registrado no meu arquivo, representa os meus valores, a minha moral ou a minha consciência. Porque eu só compreendo aquilo que eu já contenho. O desconhecido eu não compreendo, porque é desconhecido. Parece uma equação complexa, mas ela é simples. Então a minha consciência é fruto das minhas experiências que eu classifiquei como positivas. Essa é a minha consciência. E quando eu faço alguma coisa que violenta a minha consciência, eu estou a rigor cometendo um erro, para mim. Um pecado, se nós quisermos usar a terminologia das igrejas. Erro nada mais é do que violentar
o conjunto de valores que nós, pela nossa experiência, definimos como a nossa consciência e a nossa moral. Interessante isso. E da maneira como as nossas experiências vão se aprimorando, nós vamos reformulando a nossa moral, a nossa consciência. Então, constantemente nós estamos revendo o nosso arquivo. Porque aquilo que talvez no passado eu considerava certo, hoje eu não considero mais. Então, constantemente nós estamos reformulando a nossa moral, a nossa consciência. E isso representa o progresso. Constantemente eu estou aprimorando, enriquecendo a minha capacidade de ler a vida. Só que para isso nós temos que ousar, para não ficar no mesmismo. Eu tenho que me esforçar para construir coisas novas, ter experiências novas, para enriquecer o meu arquivo. Senão eu paro no tempo. Senão só vai crescer milho na minha horta. E eu quero que cresçam coisas novas. Então o processo de construção de cada um de nós é produto do esforço individual de cada um. Ninguém pode botar fichas no meu arquivo, nem eu posso botar fichas no arquivo de outro. Cada um de nós é o construtor da sua própria vida. Em outras palavras, cada um de nós é exatamente aquilo que ele fez da sua vida. Então eu não posso me queixar. Eu sou produto daquilo que eu construí. Erros e acertos. Porque quando a gente ousa, a gente não acerta sempre. O erro faz parte do processo do aprendizado. O importante é que nós saibamos, em relação a esse aprendizado, o que para nós é bom e o que para nós não é bom. Certo? E dentro dessa nossa caminhada individual, uma vez que eu tenho a minha consciência, que me diz o que é certo e errado, sempre quando eu pratico um ato no qual eu me violento, eu sinto o choque de retorno, porque eu violentei a minha consciência. Então eu sinto remorso. Eu não me sinto bem, porque eu sei que eu fiz algo que eu já sabia que estava errado. Compreende? É ali que atua a lei de causa e efeito de Deus. Não é Deus que nos julga, porque Deus nos fez livres para que nós nos construíssemos. Trazemos dentro de nós todos os caracteres de perfeição do Criador, porque somos uma emanação de Deus, e Deus é perfeito. Então nós somos potencialmente perfeitíveis. Mas a vida, a nossa caminhada, ela representa nada mais do que o despertar da nossa essência. É como se a essência divina estivesse em nós como uma semente que precisa desabrochar. E o esforço de desabrochar é o conjunto das nossas vidas, as nossas experiências. Deparando-nos com os diversos fatos, nós vamos nos dando conta e vamos nos construindo. Isto é, nós vamos retirando da nossa essência, que é perfeita, a nossa consciência. Não é lindo isso? Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Porque nós trazemos dentro de nós todos os caracteres, mas ele não está no nosso consciente. Isso só desperta para o nosso consciente pelo exercício das nossas vidas, pelo aquilo que fazemos, pelo aquilo que vivenciamos, pelo que estudamos, pelo que pesquisamos. Nós somos os construtores de nós mesmos. E estamos gradativamente trazendo à tona a perfeição de Deus, que se manifesta em nós. Por isso, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos responderam, na consciência. Mas na consciência da maneira como nós vamos despertando para ela. Porque nós somos construtores, que estamos num caminho de evolução. Percebe? Então, se eu pratico um ato contra o meu semelhante, por exemplo, no qual eu executo
uma violência contra os meus próprios valores e eu vou ferir essa pessoa, eu carrego dentro de mim o remorso. Esse remorso, essa consciência, de um erro praticado, não me dá paz e me instabiliza espiritualmente. Quando a gente briga com alguém e sabe que errou, mesmo que a gente faça de conta que está tudo bem, lá dentro, bem lá no fundo, a gente está mal. Não mal com o outro, mal consigo mesmo. E isso é um desequilíbrio. É um desequilíbrio mental. E isso são o que nós espíritas chamamos de brechas. Este remorso ou essa culpa, eu não gosto do termo culpa porque não existe culpa. Porque não existe ninguém que nos julga, a não ser nós mesmos, compreende? Esse remorso, ele nos desequilibra. Eu sei que eu errei. Então eu não estou em paz comigo mesmo. E isso abre vibratoriamente em mim um espaço, isso gera uma abertura nas minhas defesas espirituais, se assim eu pudermos dizer. Isso é, eu passo a ser acessível por outras ideias desequilibradas como esta minha. Porque os contatos, eles se fazem por uma lei física, que é a lei da ressonância, ou a lei da sintonia. Os iguais se atraem. Então, se o meu pensamento está desequilibrado pelo meu remorso, outros pensamentos desequilibrados na mesma faixa sintonizam comigo. Estamos começando a entrar nos processos obsessivos. Então, se eu machuquei o Andrew, e o Andrew não consegue me perdoar por isso que eu fiz com ele, a minha culpa, o meu remorso, e o desconforto dele em relação àquilo que eu fiz e que eu machuquei ele, faz com que nós dois estejamos conectados em pensamento. E uma vez estando conectados, se eu sintonizo uma determinada rádio, eu escuto ela, não é? Então, o desejo de vingança dele se reflete sobre mim, pelo remorso que eu sinto por um erro cometido. E as ideias dele começam a se misturar com as minhas ideias. E as minhas ideias estão desequilibradas, porque eu sei que eu cometi um erro. Eu estou fragilizado em relação a esse erro. Então ele consegue. Se ele tiver ideias negativas com respeito a mim, por exemplo, um desejo de vingança, ele consegue me desestruturar. Percebe? Se eu não tivesse cometido um erro e ele quisesse se vingar de mim, ele transmitiria vibrações negativas contra mim. Mas a minha rádio não estaria naquela estação. E ele não poderia me ferir. Então o processo obsessivo, ele só se faz se ambas as partes estiverem comprometidas com aquele desequilíbrio. Por isso a vingança espiritual, isto é, os espíritos com os quais nós convivemos no passado, e nós já tivemos milhares de vidas, e o que fomos nós, há 100 anos, há 500 anos? Bárbaros, violentos. Então nós carregamos esses remorsos. Claro que quando a gente encarna, a gente não se lembra do que fez, mas a gente é produto daquilo. Porque se eu cometi um ato de violência, é porque eu sou violento. Se eu não sou violento, eu não cometo atos de violência. E o fato de eu reencarnar de novo não me transforma. Eu continuo sendo uma pessoa violenta.
mas eu não me lembro do que eu fiz, compreende? Por que eu não me lembro? Porque a perfeição de Deus faz com que eu não me lembre disso, para que eu tenha a oportunidade de recomeçar. Mas a minha tendência continua sendo violenta. E por não me lembrar, e se eu tiver propósitos novos, eu posso conter a minha violência. E é assim que nós nos transformamos. Porque o nosso arquivo, ele vai nos apontando o que é certo e o que é errado. O fato de eu saber que eu não devo ser violento, não faz com que eu não seja. Ter conhecimento de uma coisa não é ser. Ter conhecimento é um livro que está na prateleira, não serve para nada. Se eu não colocar o seu conteúdo na prática, nada muda. Então, nós trazemos as nossas tendências e cada um de nós pode se analisar. Nós não precisamos fazer regressões. Se eu, por exemplo, não suporto ser contrariado, eu sei como eu era no passado. Então, uma reflexão íntima nossa sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de ser, ela nos diz como nós somos na realidade. Pavio curto, dono da verdade, sem paciência. Nada disso são novidades para nós. Isso são resquícios das nossas atitudes do ontem. E esses resquícios, eles se refletem hoje. Porque nós não podemos passar uma borracha simplesmente nas coisas. A lei de causa e efeito, ela exige que pelo meu esforço eu me transforme. Se eu me transformar, eu não sofro processos obsessivos. Eu só sofro se eu ainda estou naquela estação. E nós trazemos muitas desavenças. Nós sabemos disso pela nossa conduta. Quantas coisas nós fazemos das quais nós nos arrependemos? Quantas pessoas nós machucamos? E no passado, era o ódio, era o duelo, era a traição. Quantas atitudes violentas, equivocadas, que feriram os nossos semelhantes no passado. E nós éramos no passado. Então, tudo isso ainda está reverberando nas nossas existências. E aqueles espíritos que foram vítimas de nossas atitudes e não conseguiram nos perdoar, isso é, não conseguiram rever a sua conduta e que ainda nos perseguem por ódios, eles conseguem atuar sobre nós, nos envolver nesses pensamentos negativos, se nós ainda estivermos com as mesmas atitudes. Por isso, no processo da desobsessão, isto é, quando nós vamos numa casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão, como nós chamamos, não imaginemos que é um processo milagroso que vai fazer com que o obsessor vá embora. Nessas sessões mediúnicas, quando são evocados os obsessores, nós conversamos com eles. E eles dizem, olha o que ele fez comigo, ele me traiu, ele destruiu a minha família, ele roubou tudo o que eu tinha, agora ele está aí, indo na casa espírita, dando uma de santo, mas eu enxergo a conduta dele, eu sei o que ele faz quando está lá fora, ou quando está em casa, ou quando está no trabalho, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, é por isso que eu atuo sobre ele, porque quando eu percebo que ele tem a mesma atitude, aí ele fala a minha linguagem e eu consigo interferir no pensamento dele. E aí eu incentivo ele a cometer mais erros, porque eu quero derrubar ele, porque ele me deve. Ou vocês acham que rezando tudo vai acabar? Como é que fica isso que ele fez comigo?
ele não se lembra do que fez no passado. Mas ele continua o mesmo, as atitudes dele são o mesmo. Tipo, não, vamos analisar bem. Percebe a conduta dele? Ele está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. Ele está tentando se conter. Não é isso que tu está cobrando dele? Aí ele começa a refletir, sabe? Aí o ódio, aquele que está deixando ele completamente transtornado, de repente dá um momento de lucidez. Não, realmente, ele até está mudando de conduta, mas... E como é que ficam as dívidas? E aí o que se explica para ele? As dívidas dele, ele vai responder perante Deus. Não seja tu aquele que vai fazer mal para ele, porque tu vai ter que pagar também na próxima vida. Então não acumula mais dores e sofrimentos para ti e deixa essa situação nas mãos de Deus. Por isso Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Compreende? É assim que o processo se faz. Algumas vezes, dependendo de como está o estado desse espírito, ele acata. Está bom, eu vou então me afastar, mas eu vou ficar de olho nele. Sim, é um direito que tu tem. E aí, talvez, ele compreenda. Porque a gente pode mostrar para ele também que se ele passou por essa situação, é porque algum motivo houve. Então, muitas vezes, se mostra a vida passada dele, onde ele foi a causa, e chamou sobre si a dívida pela qual ele passou. Porque as vidas se encadeiam. Deus é justo, Ele não permite que alguém passe por uma situação crítica sem ter uma razão para ela. Todo efeito tem uma causa, é uma lei física. Não? Mas nesses processos de desobsessão, é importante que aquele que procura auxílio na casa espírita vá para uma palestra. Por isso que sempre se sugere, quando tem uma sessão de desobsessão, a pessoa que procura o tratamento esteja numa palestra. E o que se fala na palestra? Se fala assim, tu está procurando auxílio, tu está sendo obsedado porque alguma coisa tu fez no passado que te trouxe essa dívida. Então te esforça hoje e mostra para ele que tu está se esforçando para tornar uma pessoa melhor. Porque ele vai ficar te observando. Não é um processo milagroso. Eu vou fazer uma desobsessão e aí eles vão mandar o espírito aquele embora. Não existe isso. Eu tenho que merecer isso. Então, a minha transformação, a minha conduta renovada, vai fazer com que as brechas, isto é, o meu remorso, seja restabelecido no equilíbrio pela minha conduta. Então, o principal ator de um processo de desobsessão não é o espírito obsessor, é o obsedado. Ele precisa mudar. Porque se ele mudar, o obsessor não consegue mais atingir. Mas ele vai ser orientado também. Ambos vão receber o tratamento amoroso da doutrina. Se ele não mudar, se o obsedado não mudar, e o espírito compreender e for embora, quando esse obsedado sair da porta da casa espírita, tem um monte de obsessores esperando por ele. Porque ele continua com a rádio aberta naquela estação. Não existem milagres, gente. Tudo é fruto do esforço pessoal de cada um de nós. É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. E todos nós trazemos do nosso passado muitos erros, muitos problemas, o que não quer dizer que tenha obsessores atrás de nós. Isso para nós não deve ser motivo de preocupação. A nossa preocupação deve ser essa. Eu não fui coisa muito boa no passado.
Então eu tenho a obrigação agora de me transformar. Eu tenho a obrigação de me transformar. Eu tenho que corrigir os meus remorsos, os meus erros, as minhas dívidas. Porque se nós estamos aqui, alguma razão há para isso. E por isso a doutrina espírita é chamada de doutrina de reforma íntima. Porque ela não traz processos milagrosos. Ela conscientiza a cada um de nós que nós somos os construtores de nossa felicidade. Pela nossa conduta, pelos nossos valores e principalmente pelos nossos propósitos. Isso é, eu sei como eu sou e eu tenho que definir para mim um propósito, uma meta, um objetivo. O que eu quero para mim? Porque se eu não definir isso, eu vou continuar sendo escravizado pela minha mente e vou continuar sendo aquilo que eu sempre fui. E eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero caminhar em direção a Deus. Definição de propósitos é a principal coisa que nós temos que fazer. Rezar não adianta. Não existem milagres. Rezar adianta se eu procuro, através da oração, a intuição necessária para que eu tenha forças para alcançar os meus propósitos. Isso é orar. Orar é se conectar com os espíritos superiores de tal forma que as suas induções, as suas intuições sejam percebidas por nós, alavancando em nós o esforço da mudança. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Porque se nós formos com os outros, quem será como nós? Isso serve para todos nós, a começar pelo palestrante. Por isso nós nos reunimos em lugares como esse, que são lugares de reflexão, onde nós procuramos o entendimento dos mecanismos que regem a nossa vida, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Então é trazendo para o meu consciente, compreendendo como as coisas acontecem, quais são os mecanismos que eu tenho nas mãos para dirigir a minha vida. É isso que me traz as rédeas do controle de minha própria existência. E aí sou eu que defino o meu caminho. E somente eu. Ninguém mais do que eu. E é isso que eu tinha para compartilhar. Um beijo carinhoso no coração e até a próxima.